em cima da mesa, na Comissão de Economia, a discussão das diferentes propostas acerca do subsídio, da alteração do subsídio de mobilidade. Existem propostas para todos os gostos, de várias naturezas e de conteúdos diversos, e nós temos até, inclusive, preparada a audição ao Sr. Secretário para sabermos mais informações, que acontecerá amanhã aqui na Assembleia. Mas, basicamente, a nossa comunicação de hoje passa pelo seguinte: nós temos, e isso é reconhecido por toda a gente, e não há que escamotear o facto, nós temos um melhor sistema do que tínhamos há cerca de um ano atrás. Temos um subsídio que passou, que era fixo, de 60 euros, e que atualmente, no máximo dos máximos, poderá atingir, no caso dos estudantes, os 335 euros. No entanto, como em todos os sistemas, há uma série de aspectos que devem ser aperfeiçoados e melhorados e que têm resultado em algumas críticas, como é natural, que acontecem em todos os sistemas e os modelos que são novos. E, como foi dito desde o início, todos esses sistemas, todos esses aspectos poderão e deverão ser melhorados. Mas há aqui um aspecto importante, e é esse o sentido da nossa conferência de imprensa hoje. Há um aspecto importante. Qualquer alteração, qualquer aperfeiçoamento que seja feito, nomeadamente o fim do teto dos 400 euros, a questão dos 60 dias, do cartão de crédito, a questão do alargamento do prazo do reembolso, a questão de introduzirmos o produção do bilhete acumulado conjunto do produção. Todas estas questões, todas estas alterações que visem melhorar, vão encontrar sempre no fim um obstáculo. E esse obstáculo é o limite que está definido, o plafond que está definido, que está inscrito no Orçamento Geral do Estado. Nós entendemos, e sempre entendemos desde o início deste processo, há vários textos escritos, há várias declarações feitas por diferentes pessoas do PSD, que para que se consiga proceder a esses aperfeiçoamentos, há que eliminar de uma vez por todas esta questão do plafond. Nós, PSD, rejeitamos que a continuidade territorial e o exercício da cidadania portuguesa na sua plenitude esteja tabulada e tenha um limite de 11 milhões de euros. Ou seja, nós não somos portugueses até 11 milhões de euros. Nós somos e seremos sempre portugueses em todas as circunstâncias, em todo o momento, independentemente do valor que isso tenha. Não há aqui uma questão de, a partir dos 11 milhões de euros, toda e qualquer alteração que seja feita aqui, toda ou qualquer situação que aconteça, seja paga pela região. Não faz sentido. Porque, da mesma maneira que não faz sentido nós criticarmos que se melhore as acessibilidades para o interior do país. Não faz sentido, por exemplo, que nós possamos criticar que se construam 3 ou 4 ou 5 pontes para a travessia do Rio Tejo ou para a travessia do Rio Douro, porque isso são situações que têm a ver com a acessibilidade das pessoas. E, portanto, essa acessibilidade, que é um princípio constitucional que tem que ser garantido pelo Estado, também deve subsistir no que toca às regiões autónomas. E, nesse sentido, não podemos ter este colete de força que nos diz que, a partir do momento em que se ultrapassa o plafond que está definido e que está inscrito no Orçamento do Estado, passam a ser as regiões autónomas, porque, da mesma maneira que a região autónoma da Madeira tem um plafond, a região autónoma dos Açores também tem um plafond. E, portanto, só depois de nós ultrapassarmos esta questão, só depois do Estado, de uma vez por todas, entender que não pode haver este tipo de limitação, então, os aspectos que têm que ser melhorados poderão, de facto, ser em toda a sua plenitude e não tendo nem a preocupação de estarmos ou não a atingir o limite. Porque toda a regulação que tem que ser feita no mercado não pode ser regulada pelo estabelecimento de um plafond. Tem que ser regulada com os diferentes operadores e pelas entidades que fazem essa regulação do mercado. Porque o mercado é livre,
as empresas fazem a operação, realizam a operação mantendo os critérios de preço que podem ser definidos e que entendem definir de acordo com as condições do mercado, mas há que haver uma regulação, há que haver uma preocupação de saber se não há concertação de preços, há que haver uma preocupação da entidade reguladora e fiscalizadora no sentido de ver se o estabelecimento dos tarifários está a ser mantido ao longo do ano ou se há alterações que não estavam previstas e que são completamente desfasadas da realidade. A entidade fiscalizadora tem que ver e verificar se não há uma limitação das frequências de maneira a que o mercado, a que a oferta seja inferior à procura, para assim subir os preços. Portanto, há toda uma panóplia de situações que têm que ser fiscalizadas, mas por quem tem essa competência. E não cabe à região, para já, em primeiro lugar, assumir qualquer valor no que diz respeito ao assegurar do princípio da continuidade territorial e o exercício da cidadania portuguesa em toda a sua plenitude. Isso cabe ao Estado, só ao Estado e apenas ao Estado. E depois, quem é esse mesmo Estado, que é o zelador e o garante do interesse público e das finanças públicas, zelar para que a aplicação desses valores seja feita de forma criteriosa e sem qualquer tipo de abusos. E é nesse sentido que só depois de ultrapassarmos este aspecto, este limite, é que poderemos estar em condições de acomodar todas as propostas ou aquelas que fazem sentido no que diz respeito às melhorias que têm que ser introduzidas no subsídio de mobilidade. Esta questão vem logo desde o início do subsídio de mobilidade. Na altura foi minimizada a questão do plafond. Foi uma questão muito colocada ao secretário-geral, pois a questão de quando acabar o plafond, como é que é. Passado um ano ainda não sabemos, essa questão não foi respondida na altura. A questão acabou por ser respondida de forma definitiva. O que foi dito na altura é que o plafond, com base nas contas, e não há ainda nenhum elemento que nós possamos aferir do esgotamento ou não do plafond, estamos a fazer um ano, penso que isso vai ser avaliado agora. Agora, a questão não é se o plafond é pequeno, é grande, é ajustado. Na altura, por questões orçamentais e por questões que estavam definidas de maneira a que o modelo pudesse ser operacionalizado rapidamente, fui inscrito à questão do plafond, até para não haver nenhuma discriminação em relação àquilo que existia no modelo dos Açores. Não haver nenhuma, embora tenham sido feitas alterações já no sentido de precaver os abusos e as situações extremadas que já estavam a acontecer nos Açores. Não faz sentido que uma passagem para os Açores possa ser taxada ou tarifada em 1.000 euros, em 900 euros, não faz sentido. Quando hoje em dia, por muito que o mercado diga, aliás, até seria sempre ao contrário, porque numa situação em que a procura é muito inferior à oferta, os preços baixam, que é para atrair mais procura, e portanto não faz sentido nenhum a existência de tarifas nesse sentido. E portanto, o sistema da Madeira, o modelo da Madeira já foi construído de forma a prevenir alguns desses excessos. Agora, a questão fundamental é esta: nós não podemos estar aqui coartados e limitados, porque foi como eu disse, da mesma maneira que as pessoas questionam a autoestrada em que passa 2, 3 carros, as pessoas questionam os prejuízos acumulados que existem nas empresas de transportes a nível nacional, especialmente as das grandes cinturas metropolitanas. Porquê? Porque é o serviço público. E é o Estado a garantir que as coisas funcionam e que as pessoas têm meios para se deslocar. No caso das regiões autónomas, o Estado tem que garantir isso. O Estado pode dizer: nós não vamos ter um avião de meia hora, não vamos ter um avião de 10 em 10 minutos, como existe a frequência nos outros meios de transporte, está tudo correto, está tudo certo. Agora, o Estado não pode dizer: os senhores, até um determinado valor, os senhores são portugueses. A partir daí, vocês tomam conta da questão. E, portanto, o que está aqui em causa é o princípio. Agora, todas as alterações têm a ver com isto, porque, repare, ou se retirar o limite dos 406, ou se retirar, ou se dizer, por exemplo, que deixou de haver os 60 dias para os prazos de reembolso,
ou se querer aumentar, ou se querer incluir, por exemplo, a questão do Porto Santo, que é de alimentar justiça, porque aqui eu vendo no Porto Santo, o subsídio não cobre toda a minha deslocação, é que eu não tenho outra alternativa para sair do Porto Santo, quer dizer, tenho o barco ou tenho o avião, mas o bilhete de correio. Por exemplo, a questão que não está clarificada do one-way, do subsídio, no caso de um deslocar, não só sentido, porque é que isso não está ainda clarificado. Mas tudo isto implica mais subsídio, mais um acréscimo nos valores que vão ter que ser dispensados às companhias que fazem a operação. E, portanto, aquilo que nós queremos dizer é o seguinte: se não ultrapassarmos esta questão das limitações e do plafond que está em vigor, ou introduzirmos estas alterações, as premissas já não são as mesmas de quando lançamos um plano. E, portanto, se as premissas não são as mesmas, poderá haver aqui situações cujos os cálculos que foram feitos possam já estar desajustados. Mas volto a referir, a questão aqui não é uma questão de cálculo, não é uma questão de plafonamento, é uma questão de princípio. O princípio tem de ser este: o Estado assume, garante que um cidadão residente numa região autónoma tenha as mesmas, não diria as mesmas, mas tenha condições de acesso sem as restrições e que essas condições de acesso sejam garantidas e pagas pelo Estado, que é quem deve assegurar isso.